O Fluminense recebe hoje o Bahia para um jogo extremamente importante na sua temporada. Esse jogo vale uma semifinal de Copa do Brasil. E a gente já sabe que quem está na semifinal, meu amigo, está disputando muito título, está entre os 4 melhores. Vale dinheiro, vale 10 milhões de reais. Vale o que se planejou na temporada. Toda a temporada foi planejada, foi dimensionada, foi direcionada para chegar agora nas Copas, na hora de afunilar, e a gente ter fôlego, ter futebol e ter repertório para poder se classificar contra um time que, mesmo qualificado, não tem tanta camisa contra a gente. Inclusive, nunca passou das quartas de final. Obviamente, a gente pega um adversário duríssimo, que ganhou a gente no jogo de ida por 1-0, num jogo muito truncado, mas que se aproveitou da reta final do jogo para fazer a vitória. Um adversário que nessa temporada tem feito uma temporada grandiosa no Brasileirão e que aposta as fichas na Copa do Brasil como uma chance de um título inédito. Do nosso lado, é a nossa chance de título dessa temporada, pode até ser a Sul-Americana, mas uma proporção financeira, uma proporção nacional, um título que a gente não ganha há quase 20 anos, a Copa do Brasil se mostra extremamente importante. É disso que a gente vai falar hoje. Fluminense e Bahia no Maracanã, quarta de final da Copa do Brasil. Vamos embora, o jogo de volta. Tudo que você precisa saber está nesse vídeo aqui de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos lá para a gente poder falar um pouquinho sobre esse Fluminense e Bahia. Jogo que acontece às 7 da noite, tá? É um jogo bem cedo, então, assim, já deixa até uma informação. Quando rolar a bola e você ligar lá no Premiere ou no Sport TV, que é onde vai passar o jogo, tá? Premiere e Sport TV. Você provavelmente vai ver um estádio que não vai estar tão cheio, apesar de um ótimo público para essa noite. Por quê? Porque 7 da noite, o cara que trabalha às 6 na zona norte do Rio de Janeiro já não chega no Maracanã, que é a mesma zona do Rio de Janeiro. Então, obviamente, é um trânsito que vai misturar o caos do trânsito com o caos do jogo. É um jogo mais complicado para se chegar. Eu sei, não é o horário ideal, mas enfim, foi o horário da TV. 7 da noite o jogo de hoje. E aqui no Raiz Tricolor, no Jornada KTO 1902, em todos os canais do Grupo Jornada, 3 horas de pré-jogo, tá? A partir das 4 horas da tarde a gente já vai estar ao vivo, diretamente do Maracanã, do lado de fora, falando sobre o trânsito, falando sobre o clima do jogo, falando sobre o clima dentro do estádio, todos os assuntos, todas as informações, desfalques, última hora, que não tem nenhum desfalque na gente de última hora, desfalque deles de última hora, isso a gente espera que tenha. Todas as informações, está uma super cobertura do jeito que você sabe, que a gente gosta e que a gente pretende sempre fazer aqui no Raiz Tricolor, no Grupo Jornada. Vamos lá, jogo às 7 da noite. A arbitragem da partida vai ser feita pelo Matheus Delgado Candansan. É um dos árbitros, é um árbitro extremamente problemático no Brasil hoje. Você não vai achar torcidas elogiando o Matheus Delgado Candansan. Especificamente do Fluminense, a gente tem um problema sério. Ele teve um problema sério no Paulistão desse ano. Ele apitou a final, foi uma arbitragem horrorosa no Corinthians e Palmeiras. Mas no caso do Fluminense existe um precedente complicado. Vocês vão se lembrar que no ano passado, naquele 2-2 contra o Grêmio, jogo esse que eu não narrei, inclusive, era aniversário da minha mãe, o Fluminense empatou por 2-2 com o Grêmio e teve uma confusão homérica ali no último minuto. Já tinha tido a confusão do Marcelo e depois tem um pênalti, que eu vou ser sincero aqui na questão do pênalti, foi um pênalti corretamente marcado a favor do Grêmio e que gerou uma confusão absurda, mas já tinha tido problema antes no meio do jogo, enfim. No final das contas, resultou em o Mário Bittencourt falando que ele nunca mais apitava jogo do Fluminense, que ele era muito ruim, etc. Uma confusão entre ele e o Mário. Bem, ele apitou. Isso foi em novembro do ano passado, em maio desse ano. Aí, por essa curiosidade, outro que eu não narrei, que foi Fluminense Vitória no Maracanã, ele apitou Fluminense Vitória. E, bem, se especulava muito que ele pudesse guardar algum rancor do Fluminense. Eu confesso que não sei se ele guardou rancor ou se é só o fato dele ser muito ruim, porque ele é muito ruim. E ele errou num pênalti bizarro, tá? De não ter dado um pênalti muito claro no John Arias por o Fluminense. No final das contas fez falta porque a gente toma um gol de empate no final. Então a gente tem que ficar de olhos abertos. E nem digo só dele roubar o Fluminense, acho que isso é possível, no sentido de que ele pode ter rancor, ter mágoa.
Mas também de ser uma arbitragem ruim, ele é um árbitro ruim, né? Afinal das contas, pode errar pros dois lados. É isso, tá? No VAR vai estar o Caio Max Augusto Vieira, que também não gosto, mas enfim. Vamos lá, vamos falar do jogo, cara. Como eu falei, quase 10 milhões de reais é o que vale essa passagem para semifinal. Se o Fluminense classificar, recebe 9 milhões e 900 mil reais. É uma boa grana, não muda a nossa vida, mas quem vai para a final recebe pelo menos 33 milhões de reais. Ou seja, a gente tem que continuar nessa disputa. Mas muito se fala na Copa do Brasil sobre a parte financeira. E eu quero falar sobre título, gente. A gente está numa geração em que viu poucos títulos do Fluminense. Se você considerar mais recentemente, a gente veio de uma geração que viu poucos títulos do Fluminense, uma geração que passou 10 anos sem a gente ganhar nem Carioca, depois passou 10 anos de novo em que a gente só ganhou a Primeira Liga, que não era um título oficial naquele momento. Então a gente teve alguns desses hiatos aí sem título, mas a gente teve concentrações de títulos em alguns poucos anos. Quem viu o Carioca de 2005, viu a Copa do Brasil de 2007 e viu o Brasileirão de 10 e 12, um espaço de 7 anos. Quem viu agora o Carioca de 22 e 23, a Libertadores de 23 e a Recopa de 24, precisa ver um título grande agora em 25. E, óbvio, a Sul-Americana parece mais acessível, mas é traiçoeira também. Jogos internacionais, jogo contra o Lanús agora na Argentina, pode-se ter problemas, afinal é jogo único. A Copa do Brasil é uma competição que a gente tem que mirar e que a gente tem capacidade para vencer. Óbvio que agora, depois de 11 dias parado e vindo de uma derrota, né, vindo de um empate com gosto de derrota para o Santos, de 3 jogos onde a gente não saiu satisfeito, Red Bull, Bahia e o próprio Santos, parece que é maluquice eu falar essa questão de que o Fluminense tem capacidade de ganhar. Óbvio que o Bahia, nesse período, o Bahia meteu 9-1 numa final, num jogo agregado. Ah, era confiança. Beleza, irmão, mas dito isso, foi 9-1. Né? Dito isso, foi 9-1. Então, assim, se por um lado eles vêm muito fortes, por outro lado, a gente também é obrigado a dizer que a equipe do Bahia vem mais cansada. Alguns jogadores que são especulados entre o time titular do Bahia não estão no seu 100%. Né? O Bahia pode ter desfalques. O Caio Alexandre já não viajou para o Rio de Janeiro, por exemplo. O Jean Lucas, daqui a pouquinho a gente vai falar de bola e campo, corre o risco de não chegar, ou pelo menos de não chegar 100% e não jogar. Eles já tinham a venda do Lúcio Rodrigues, que foi feito no meio desse período. Tem jogador que está na seleção colombiana, o Santi Arias, também não chega para o jogo provavelmente. Então, eles têm problemas. Tá? Eles têm problemas. Então, e do nosso lado, a gente perdeu o jogo de ida, mas vamos lá. Os 2 jogos de Salvador na reta final, a gente deu 2 moles. Se você considerar esses 2 moles que a gente deu de atenção, e foram mesmo de atenção, acho que lá o Renato tem razão de cobrar essa questão da atenção, dá para dizer que a falta de atenção nos tirou uma vitória fora de casa com o time reservaço contra eles e nos tirou um empate fora de casa com o time titular no mata-mata. Então, assim, tem jogo, óbvio, mas a gente vai ter uma situação que a gente ficou poucas vezes, que a gente vai começar um jogo atrás no placar. É a primeira vez num confronto, eu diria que é a primeira vez até nas Copas, nesse ano, que o Fluminense larga atrás. Para não dizer que é 100% a primeira vez, o Fluminense e o Once Caldas, a gente está atrás deles e a gente depende de uma vitória naquele jogo para passar em primeiro. Mas de resto, em todos os confrontos, a gente sempre largou na frente. Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense, contra o Internacional, na Sul-Americana contra o América de Cali, até na fase de grupos, boa parte dos jogos é também com a gente na frente, seja na frente na tabela ou no placar. Como eu falei, só a única exceção é do Once Caldas. Vamos ver como é que esse time vai reagir. O Renato deve levar a campo. Vamos falar do bola e campo, deixa eu botar a escalaçãozinha aí na tela. Aqui, ó, já tô aqui embaixo. Você tá vendo que eu não tô no meu cenário habitual e eu acabei cometendo um erro que o print tá sem o goleiro do Bahia. Eu tô usando um print aqui para poder utilizar as escalações prováveis, mas o goleiro deve ser o Ronaldo, tá? Não deve ser o João Paulo, que foi o goleiro contratado pelo Bahia, não. Deve ser o Ronaldo. E aí uma situação específica sobre isso, bem chamativa. O Ronaldo, eu não acho ele um bom goleiro, ele é um goleiro inconstante. Vem numa fase boa, mas
A falha, né? Quanto mais tempo ele ficar sem falhar, mais perto ele está de falhar. Tipo a história do ônibus que eu sempre falo aqui, né? Quanto mais tempo o ônibus, você diz que o ônibus está demorando, mais perto ele está de chegar, né? De passar no ponto. Enfim, a escalação do Bahia é provável tem Ronaldo no gol, Gilberto na lateral direita, substituindo o Santiares, que está jogando lá na Venezuela. Jogou pela Colômbia lá um 6-3 maluco. David Duarte, Ramos Mingo e o Luciano Juba na lateral esquerda. No meio de campo, Acevedo substitui o Caio Alexandre, já tinha substituído no jogo de ida, e a possibilidade de Rodrigo Nestor substituir o Jean Lucas. Isso porque o Jean Lucas jogou metade ali do segundo tempo pela seleção brasileira contra a Bolívia em El Alto, em La Paz, na noite dessa terça-feira. E aí, qual que é a dúvida? É que a CBF vai providenciar um voo rápido pro Rio de Janeiro com alguns integrantes da comissão técnica logo depois do jogo. E pro Jean Lucas isso foi ótimo porque o jogo dele é justamente no Rio de Janeiro, então ele deve chegar aqui aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, deve chegar no final da manhã, no iniciozinho da manhã. Então isso possibilitaria, mas obviamente não é o cenário ideal, mas isso possibilitaria ele estar disponível para o jogo. Quantos minutos ele vai jogar, aí isso é outra história. Inclusive, dependendo, é até bom que ele jogue não estando 100%, né? Pra gente, nesse caso, o Rodrigo Nestor muda o time do Bahia, né? Se ele atuar, é um jogador um pouquinho mais ofensivo que o Jean Lucas. E pior também, né? Everton Ribeiro, aí na ponta direita o Kaique, tá no lugar do Eric Pulga, tá fora de novo, se lesionou de novo. Cauli e William José, centroavante. Esse é o time do Rogério Ceni provável para o jogo no Maracanã. Já o Fluminense, que é o nosso principal aqui, o nosso caso já é um pouquinho diferente. A gente tem todo mundo à disposição, exceto o Samuel Xavier. E eu diria que tem 1% de chance no meu coração de Samuel Xavier jogar esse jogo, mas vai lá, né? Provável escalação do Fluminense, Fábio, obviamente, titular no gol. Na lateral direita, provavelmente o Guga. A zaga com Thiago Silva e Freitas e René na lateral esquerda. Meio de campo com Martinelli, Hércules e Nonato. Ataque com Serna, Canobi e Everaldo. Lembrando que o Soteldo é quem deve ficar fora do jogo, porque tá com a seleção venezuelana, que não foi pra Copa, inclusive. O Soteldo jogou os 90 minutos. Aí é muito mais difícil, né? Além de não ter o jatinho, não ter a facilidade de chegar de Caracas até... não sei se o jogo foi em Caracas ou em Maturim, mas enfim. Chegar de Caracas até o Rio de Janeiro. O Soteldo também não é tão importante assim, pra ponto da gente ligar pra isso, né? E aí, assim, se for mesmo essa escalação, o Renato nunca dá pra gente prever 100%, o que eu posso dizer é que o Renato apostou no básico, naquilo que mais deu certo mais vezes ao longo do ano. Esse, obviamente trocando o Guga pelo Samuel Xavier, foi o time, é o time que mais encaixou ao longo do ano. Assim, se a gente tivesse que botar, sabe aquela escalação Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Ganso, Keno, John Arias, Cano, ou John Kennedy num momento no lugar do Martinelli. Essa escalação que a gente tinha como escalação garantida é a escalação da final da Libertadores. Essa escalação que você está vendo aí na tela é mais ou menos essa. É a escalação da bola de segurança. Não tem por que o Renato começar muito ofensivo. O Fluminense tem 90 minutos para fazer pelo menos um gol e levar para os pênaltis. Pelo menos um gol. Óbvio que precisa fazer 2 para classificar. Mas não precisa fazer esse gol no primeiro minuto. Óbvio que tem que ter atenção e se puder fazer mais rápido, melhor. Mas não é uma necessidade, não é um desespero fazer esse gol logo de início. Então, acho que dá para jogar um pouco do nosso jeito sem nenhum desespero. Se estivesse perdendo por 2, por 3, acho que era um pouco diferente. Quero muito ver o Nonato nesse jogo, porque o Nonato vem inconstante também. Não à toa, quase perdeu a posição para o Ganso ou para o Lúcio Acosta, porque a pegada de marcação do Ganso e do Lúcio Acosta é muito abaixo do que a do Nonato. Mas a pegada de criação, a possibilidade de distribuição de bola na frente da área é muito mais frágil do Nonato. Serna e Canobi vão ser peças importantíssimas atacando as costas dos laterais, que são muito ofensivos. Talvez o Rogério decida prender um pouquinho mais o Acevedo, não sei, porque os dois laterais, o Gilberto vai jogar um pouco mais na zaga, não é um excelente marcador, pelo menos não era quando jogou aqui no Fluminense alguns anos atrás, não sei se adquirir essa característica. Então vai ser um jogo muito interessante para se ver também do ponto de vista tático. Kaique e Cauli em cima de René e Guga também é preocupação pra gente. Contra-ataques puxados pelo Everton Ribeiro, se tiver principalmente o Jean Lucas, eu acho que cai um pouquinho fisicamente, né? Porque ele não tá 100%, mas como jogador é muito mais rápido.
Alô, bola aérea, William José, David Duarte e Ramos Mingo são perigo, mas é uma arma que o Fluminense pode utilizar também. O Freitas é muito ruim na bola aérea defensiva, mas tem presença de área ofensiva que pode acabar ajudando com a gente tendo o Everaldo por lá também. Enfim, vai ser um jogo muito disputado. É uma grande quarta de final, tá? Eu diria que mesmo tendo um clássico entre Vasco e Botafogo, futebolisticamente falando, a grande quarta de final é Fluminense e Bahia. Corinthians e Atlético Paranaense é um nível bem mais baixo, principalmente por parte do Atlético. No caso de Cruzeiro e Atlético, o Atlético decepcionou muito no primeiro jogo, um nível muito baixo, tanto que está praticamente eliminado. E o Vasco e Botafogo acho que se nivelaram mais por baixo no jogo deles. O Fluminense e Bahia acho que é uma grande expectativa para esse jogo de volta. Vamos ver quem passar, vai chegar com muita moral para a semifinal. E se for no nosso caso, bem um clássico. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, tá? Vamos embora. Vamos embora para classificar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.